Florence Scovel Shinn. Ela ousou dizer o contrário do que a maioria das pessoas ensina sobre atrair abundância financeira. Ela revelou que existe uma palavra, que supera todas as outras em poder e eficácia. Uma palavra tão carregada de energia que sua divulgação pública foi terminantemente proibida. Imagine, uma palavra que, ao ser pronunciada da maneira correta, age como um verdadeiro ímã, atraindo o dinheiro que você precisa em menos de 24 horas. E neste vídeo, prepare-se para desvendar esse enigma. Você vai finalmente descobrir qual é essa palavra. Vai entender por que ela permaneceu oculta por quase um século. E o mais importante, você vai aprender exatamente como utilizá-la para ativar uma fonte inesgotável de riqueza em sua vida. A partir de hoje. Mas antes de revelar esse segredo milenar, preciso compartilhar uma história. Uma história que poucos conhecem. Uma história que lança luz sobre os motivos que levaram Florence a guardar essa palavra a 7 chaves, até seus últimos dias. E por que ela só compartilhou esse conhecimento com um círculo íntimo de pessoas. Era 1936. Florence estava com 69 anos. Uma vida inteira dedicada ao estudo da força da cocriação. 4 livros publicados. Inúmeras vidas transformadas. Mas existia um segredo que ela jamais havia revelado em público. Um segredo que se concentrava em uma palavra. Ela descobriu essa palavra mergulhando nos textos sagrados em hebraico antigo. A mesma língua que o Mestre Jesus falava. E quando ela ousou testar essa palavra pela primeira vez, algo inacreditável aconteceu. Em menos de 24 horas, a quantia exata de dinheiro que ela precisava surgiu em sua vida, de uma forma que desafiava qualquer previsão. O choque foi inevitável. Afinal, ela já utilizava decretos há décadas. Já havia testado centenas de afirmações diferentes. Mas nada, absolutamente nada, havia funcionado com a velocidade e a precisão dessa palavra singular. Então, cautelosamente, ela começou a testá-la com outras pessoas, de forma discreta, sem revelar a natureza de seus experimentos. Ela simplesmente pedia para seus clientes repetirem essa palavra de uma maneira específica, sem entrar em detalhes. E os resultados foram, no mínimo, surpreendentes. 87% das pessoas que se dispuseram a usar essa palavra manifestaram dinheiro em menos de 7 dias. E impressionantes, 53% em menos de 48 horas. Mas Florence, perspicaz como era, logo percebeu um perigo iminente. Ela notou que, quando pessoas despreparadas espiritualmente utilizavam essa palavra, eventos, digamos, peculiares, começavam a acontecer. O dinheiro chegava, sim, mas de formas destrutivas, acidentes inexplicáveis, heranças permeadas de tristeza, perdas amargas disfarçadas de ganhos. Por que essa palavra, meus amigos, não atraía dinheiro de qualquer forma? Ela abria um portal energético, um portal direto para o reino da prosperidade ilimitada. E se a pessoa não estivesse devidamente preparada espiritualmente, o portal se abria de forma equivocada. Trazia o dinheiro, sim, mas em contrapartida, destruía outras áreas vitais da vida. Foi nesse momento crucial que Florence tomou uma decisão firme. Ela nunca ensinaria essa palavra em seus livros. Jamais a revelaria em suas palestras públicas. Ela só a compartilharia pessoalmente, com aqueles que, em sua intuição, demonstrassem estar prontos. E assim ela fez. Entre 1925 e 1940, ela compartilhou essa palavra com exatamente 32 pessoas. Nenhuma a mais. E dessas 32 pessoas,
Impressionantes, 29 transformaram radicalmente suas vidas financeiras. As 3 restantes fracassaram. Não porque a palavra não funcionasse, mas porque a utilizaram de maneira inadequada. Nesse ponto, você deve estar se perguntando: por que você está me contando tudo isso? Por que revelar uma palavra que Florence guardou em segredo por décadas? Porque a hora chegou. Porque estamos em um momento crucial da história. Um momento em que essa informação precisa circular. Porque existem milhões de pessoas presas em bloqueios financeiros, lutando incessantemente, sem conseguir se libertar. Não importa quantas afirmações recitem. Não importa quantos decretos repitam. E essa palavra, meus amigos, é a chave. Mas antes de revelá-la, preciso que você compreenda algo fundamental. Você precisa entender, em sua essência, por que essa palavra funciona. Você precisa saber como utilizá-la corretamente. E você precisa estar ciente dos riscos que a acompanham, caso seja utilizada sem o devido preparo. Portanto, convido você a embarcar nesta jornada transformadora comigo. Nos próximos minutos, vou te apresentar a história completa dessa palavra. Vou compartilhar casos reais de pessoas que a utilizaram. Vou explicar a ciência espiritual que a sustenta. E, no final, vou te ensinar o método exato que Florence desenvolveu para usar essa palavra com segurança e eficácia. Vamos começar pelo princípio. Vamos descobrir juntos como Florence tropeçou nessa palavra extraordinária. Era 1922. Florence estava atravessando um dos momentos mais sombrios de sua vida. Seu marido havia perdido o emprego. Ela se via com 2 filhas pequenas para criar e contava com apenas $5 no bolso, sem nenhuma perspectiva de que mais dinheiro surgiria em seu horizonte. Ela já praticava a força da cocriação há alguns anos. Já utilizava afirmações poderosas. Já se dedicava às visualizações criativas. Mas nada parecia surtir efeito. Quanto mais ela se esforçava para atrair dinheiro, mais a situação se deteriorava. E o desespero a consumia. Foi então que uma amiga, uma estudiosa de línguas antigas, compartilhou com ela um texto em hebraico antigo. Uma tradução de uma frase proferida por o Mestre Jesus na cruz. E quando Florence leu aquela frase, algo profundo dentro dela despertou. Ela sentiu um arrepio percorrer cada fibra de seu ser. Ela soube, instintivamente, que aquela frase continha um poder incomparável. E, dentro daquela frase, lá estava ela, uma palavra, uma única palavra, que brilhava com uma intensidade singular no meio do texto, como se irradiasse luz própria. Florence anotou cuidadosamente essa palavra, levou-a para casa. E naquela noite, antes de se entregar ao sono, ela pronunciou essa palavra 3 vezes, em voz alta, com a firme intenção de receber $20 até o dia seguinte. Apenas $20. O suficiente para garantir a comida da semana. E então, ela adormeceu. No dia seguinte, logo ao amanhecer, ouviu-se uma batida suave em sua porta. Era uma senhora gentil, uma vizinha que ela mal conhecia. A vizinha explicou que havia tido um sonho muito estranho. Naquele sonho, uma voz a ordenava que entregasse $20 a Florence. E ela, sentindo-se profundamente impactada, decidiu obedecer. Florence ficou estupefata, completamente em choque. Ela não havia compartilhado sua descoberta com ninguém. Não havia sequer mencionado sua necessidade premente de $20. Mas o universo, de alguma forma, havia escutado e respondido, exatamente da forma que ela havia solicitado, em menos de 12 horas.
Foi nesse instante mágico que ela compreendeu. Aquela palavra não era apenas uma palavra. Era um código. Uma chave de acesso direto ao reino da prosperidade ilimitada. Ela decidiu testar novamente. 3 dias depois, ela precisava urgentemente de $50 para quitar uma conta atrasada. Mais uma vez, ela pronunciou a palavra 3 vezes antes de dormir. E, no dia seguinte, recebeu um cheque inesperado pelo correio. Um reembolso de uma compra antiga. Uma compra que ela sequer se recordava de ter feito. $50. Exatamente a quantia de que ela precisava. Ela testou repetidamente, uma e outra vez. E em cada teste, a palavra demonstrava seu poder. Nem sempre em menos de 24 horas. Às vezes, levava 3 dias. Outras vezes, 7. Mas sempre funcionava. E sempre trazia a quantia exata, ou algo muito próximo. Florence se viu completamente obcecada em desvendar o mistério, em compreender a fundo. Por que essa palavra possuía tal poder? O que a tornava tão singular, tão diferente de todas as outras afirmações que ela já havia experimentado? Foi nesse momento que ela se aprofundou nos estudos. Florence dedicou anos à pesquisa do hebraico antigo. À vibração das palavras, ao impacto de sons específicos no campo quântico da realidade. E então, ela fez uma descoberta fascinante. Ela descobriu que certas palavras carregam frequências únicas. Frequências que ressoam diretamente com a frequência da abundância universal. E essa palavra que ela havia encontrado era uma dessas palavras raríssimas. Mas não era só a palavra em si. Era a maneira como você a pronunciava. Era a intenção que você colocava nela. Era o estado de consciência que você cultivava ao proferi-la. E Florence desenvolveu um método. Um método de 7 passos para usar essa palavra de forma segura e eficaz. E foi esse método que ela compartilhou com as 32 pessoas que mencionei anteriormente. Agora, antes de prosseguirmos, preciso fazer uma pausa aqui. Porque se você chegou até este ponto do vídeo, se você está realmente atento a esta história, então você é um daqueles que levam a sério a transformação espiritual. Você não está aqui apenas por curiosidade. Você está aqui porque sente que existe algo mais. Algo que pode transformar sua vida financeira de uma vez por todas. E se esta mensagem tocou você, se este conhecimento que estou compartilhando ressoa em sua alma, então o valeu demais ali embaixo não é apenas um botão. É você expressando seu reconhecimento pelo valor dessa sabedoria ancestral. É você ativando a lei da circulação que Florence Scovel Shinn tanto ensinou. Porque a energia que você libera através da gratidão é a mesma energia que retornará a você, multiplicada. Florence ensinava que, quando você recebe conhecimento espiritual valioso e não o honra com gratidão, você bloqueia o canal de recebimento. Mas quando você honra, quando você permite que a energia circule, você abre o portal para receber ainda mais. Então, se este vídeo está provocando uma mudança em você, clique naquele coração dourado. Deixe a energia fluir livremente e observe as maravilhas que se manifestarão em sua vida nos próximos dias. Agora, vamos retornar à palavra, ao método e às histórias das pessoas que a utilizaram. A primeira pessoa que Florence Scovel Shinn instruiu foi uma senhora chamada Beatriz. Ela tinha 42 anos e estava completamente sem recursos. Havia acabado de perder a casa em um divórcio conturbado. Estava morando com a irmã e não conseguia encontrar um emprego. Beatriz estava desesperada. E foi então que uma amiga a apresentou a Florence. Elas se conheceram em 1927.
E Florence percebeu que Beatriz estava pronta, que ela possuía a maturidade espiritual necessária para lidar com o poder dessa palavra. Então Florence a ensinou. Ela explicou a palavra, detalhou o método dos 7 passos e pediu para Beatriz seguir suas instruções rigorosamente por 21 dias consecutivos. Beatriz concordou e começou naquela mesma noite. No primeiro dia, nada aconteceu. No segundo dia, também não. Beatriz começou a duvidar. Começou a pensar que talvez fosse apenas mais uma técnica ineficaz. Mas ela havia prometido a Florence que perseveraria por 21 dias. Então, ela continuou. No 5º dia, algo inesperado aconteceu. Beatriz acordou no meio da noite com uma ideia clara em mente. Uma ideia de um negócio que ela poderia iniciar com um investimento quase zero. E ela sentiu uma certeza profunda de que essa ideia prosperaria. Ela dedicou o 6º e o 7º dia a aprimorar a ideia, elaborando um plano detalhado. E no 8º dia, ela reuniu coragem para apresentar a ideia à irmã, que tinha uma pequena quantia guardada. A irmã adorou a ideia e decidiu investir R$1.000, uma quantia considerável na época. Beatriz utilizou esse dinheiro para iniciar um pequeno negócio de doces artesanais. E em 3 meses, ela estava ganhando mais do que ganhava em seu antigo emprego. Em 6 meses, ela alugou uma pequena cozinha industrial. Em 1 ano, ela tinha 3 ajudantes. E em 2 anos, Beatriz era financeiramente independente. Tinha adquirido sua própria casa. Sustentava não apenas a si mesma, mas também a irmã que havia acreditado nela. E tudo começou com a palavra. Com aqueles 21 dias, repetindo a palavra exatamente como Florence Scovel Shinn havia ensinado. Mas nem todas as histórias foram assim. Porque, como mencionei, 3 pessoas fracassaram. E preciso compartilhar a história de um deles, porque é crucial que você compreenda o que deu errado. O nome dele era Otávio. Ele tinha 35 anos. Era um empresário ambicioso. E quando ouviu falar da palavra de Florence, ele se sentiu atraído. Não porque almejava transformação espiritual, mas porque desejava dinheiro rápido. Florence percebeu isso ao conversar com ele. Ela sentiu que ele não estava pronto, que ele pretendia usar a palavra como um atalho, sem realizar o trabalho interior necessário. Mas Otávio insistiu tanto que Florence, contrariando sua intuição, acabou cedendo e o ensinou. Ela compartilhou a palavra, explicou o método, mas alertou Otávio de que ele precisava praticar com intenção pura, sem ganância, sem pressa, com gratidão e receptividade para receber da maneira que o universo considerasse melhor. Otávio concordou, mas, em seu íntimo, ele não levou a sério. Ele ansiava por resultados imediatos e decidiu usar a palavra à sua maneira. Ele alterou o método, ignorou etapas e decretou quantias absurdas de dinheiro, sem estar energeticamente alinhado com esses valores. E o que aconteceu? O dinheiro veio, mas veio de uma forma terrível. O avô de Otávio faleceu em decorrência de uma longa enfermidade, e Otávio herdou exatamente a quantia que havia decretado. Ele ficou chocado, devastado. Culpou a palavra. Culpou Florence Scovel Shinn. Culpou o universo. Mas a verdade é que ele havia utilizado a palavra de forma incorreta. Havia aberto um portal energético sem estar preparado. E o universo respondeu da única maneira possível, dadas as suas circunstâncias energéticas. Quando Florence soube, ela ficou profundamente abalada. E foi nesse momento que ela tomou a decisão de nunca mais ensinar essa palavra
para alguém que não estivesse verdadeiramente pronto. Ela criou uma espécie de teste, um processo de preparação. E somente após a pessoa concluir esse processo, ela revelava a palavra. E agora você deve estar se perguntando: qual é a palavra? Você vai me contar ou não? Eu vou. Mas ainda não. Porque se eu te contar agora, sem que você compreenda completamente como usá-la, você pode cometer o mesmo erro que Otávio. E eu não quero isso. Eu quero que você tenha sucesso. Quero que você manifeste riqueza da maneira correta, da maneira que perdurará, da maneira que transformará a sua vida sem prejudicar outras áreas. Então, continue comigo, porque nos próximos minutos vou te explicar detalhadamente o método dos 7 passos. Vou te mostrar como preparar a sua mente e o seu coração para receber a palavra. E depois disso, eu a revelarei. O método de Florence Scovel Shinn para usar a palavra compreende 7 passos. E cada passo é essencial. Ignorar qualquer um deles é correr o risco de obter resultados distorcidos, como Otávio experimentou. Passo 1. Limpeza da escassez. Antes de usar a palavra, você precisa limpar sua mente de todos os pensamentos de escassez. Estão programados no seu subconsciente. Como? Passando 3 dias observando cada pensamento de falta que aparecer. E toda vez que aparecer um pensamento como: não tenho dinheiro, não vai dar, estou quebrado, você para e substitui por: eu agradeço pela circulação divina na minha vida. É simples, mas poderoso, porque você não está negando a realidade. Você está mudando o foco, está treinando sua mente para ver a circulação, em vez da falta. E depois de 3 dias fazendo isso consistentemente, sua vibração muda. Você sai da frequência da escassez e entra na frequência da receptividade, uma sintonia com a abundância infinita. Passo 2. Gratidão antecipada. Nos 3 dias seguintes, você vai praticar agradecer pelo dinheiro antes dele chegar. Florence Scovel Shinn chamava isso de fé ativa. Você vai escolher uma quantia específica, realista, que você precisa. Não R$1 milhão. Algo que seu subconsciente consiga aceitar como possível. E você vai agradecer todos os dias, 3 vezes por dia, como se já tivesse recebido. Eu agradeço pelos R$2.000 que chegaram na minha vida. Eu agradeço pela forma perfeita como o universo providenciou. Eu agradeço porque sei que sou merecedor dessa abundância. E quando você faz isso por 3 dias, algo dentro de você muda. Você começa a sentir que já tem. Você começa a vibrar na frequência de quem já recebeu. E isso é essencial para a palavra funcionar, para que a cocriação se manifeste. Passo 3. Limpeza de bloqueios de merecimento. Muitas pessoas não atraem abundância financeira, porque, no fundo, elas não sentem que merecem. E antes de usar a palavra, você precisa limpar isso. Como? Escrevendo uma carta para você mesmo. Uma carta onde você se perdoa por todos os erros financeiros do passado. Por todas as vezes que desperdiçou dinheiro. Por todas as dívidas que criou. Por todas as oportunidades que perdeu. E no final da carta, você escreve: eu me perdoo completamente. Eu sou merecedor de abundância. Eu permito que o dinheiro flua livremente para mim. E você queima essa carta. Deixa as cinzas irem embora, simbolizando que aqueles bloqueios foram liberados. Florence Scovel Shinn dizia que esse passo sozinho já transformava a vida financeira das pessoas. Porque libera uma quantidade enorme de energia que estava presa em culpa e vergonha. E quando essa energia é liberada, o dinheiro começa a fluir.
naturalmente, como um rio que encontra seu curso. Esses são os 3 primeiros passos. Eles levam 6 dias no total. 3 dias de limpeza de escassez. 3 dias de gratidão antecipada. E 1 dia para a carta de perdão. Uma verdadeira faxina espiritual. E só depois desses 6 dias de preparação, você está pronto para a palavra. Para os próximos 4 passos, que são os passos de ativação. Mas antes de continuar, eu preciso te falar sobre algo importante. Algo que Florence Scovel Shinn descobriu ao longo dos anos. Ela descobriu que existem sinais de que a palavra está funcionando. Sinais que aparecem antes do dinheiro chegar. Preste muita atenção. Sinal 1. Sonhos vívidos com dinheiro. Não sonhos vagos, sonhos específicos. Onde você vê dinheiro chegando de formas concretas. Florence Scovel Shinn dizia que quando o subconsciente aceita a programação da palavra, ele começa a processar isso através dos sonhos. E muitas das pessoas que ela ensinou relataram sonhos intensos com dinheiro. 3 a 5 dias depois de começar a usar a palavra. Sinal 2. Sincronicidades com números. Você começa a ver números repetidos relacionados a dinheiro. Pode ser o valor exato que você decretou aparecendo em lugares aleatórios. Placas de carro, relógios, recibos. Florence Scovel Shinn explicava que isso é o universo te mostrando que está alinhado com sua intenção, que a manifestação está em processo. Sinal 3. Pensamentos repentinos sobre dinheiro. Ideias de negócios que surgem do nada. Insights sobre como ganhar dinheiro. Memórias de dívidas antigas que alguém tem com você. Esses pensamentos não são aleatórios. São o universo te guiando para os canais pelos quais o dinheiro vai chegar. Fique atento. Sinal 4. Limpeza emocional. Você pode passar por um período de irritação, de choro, de raiva sem motivo aparente. Florence Scovel Shinn chamava isso de purificação energética. É o subconsciente soltando todas as crenças antigas sobre dinheiro, para abrir espaço para as novas. E esse processo, embora desconfortável, é extremamente positivo. Um renascimento. Sinal 5. Oportunidades aparecem. Conversas inesperadas. Pessoas que você não via há anos te procurando. Ofertas de trabalho. Convites para projetos. Tudo isso é o universo conspirando para trazer o dinheiro que você decretou. E muitas vezes, o dinheiro não vem diretamente. Vem através dessas oportunidades que você precisa ter a coragem de aceitar. É a hora de agir. Quando você percebe esses 5 sinais, você sabe que a palavra está funcionando, que é só uma questão de tempo até o dinheiro se materializar. E aí você continua. Você não desiste. Você não duvida. Você mantém a fé e a gratidão. Agora vamos para os passos 4, 5, 6 e 7. Os passos de ativação da palavra. Prepare-se. Passo 4. Escolher o momento sagrado. Florence Scovel Shinn descobriu que a palavra funciona melhor quando pronunciada em momentos específicos do dia. Momentos em que o véu entre o mundo físico e o mundo espiritual está mais fino. Ela identificou 3 momentos. Às 5 da manhã, ao meio-dia e às 11 da noite. Você escolhe um desses 3 horários. O que funcionar melhor para esta sua rotina. E todos os dias, nesse mesmo horário, você vai pronunciar a palavra. Florence Scovel Shinn dizia que a repetição no mesmo horário cria um portal energético. Uma espécie de linha direta com o universo. E quanto mais você usa esse portal, mais forte ele fica. Uma conexão direta com a fonte. Passo 5. Preparação do espaço. Antes de pronunciar a palavra, você prepara o ambiente.
Não precisa ser nada elaborado. Pode ser apenas acender uma vela branca ou colocar um copo de água pura ao seu lado. Florence Scovel Shinn usava uma vela e água. Ela dizia que o fogo representa transformação e a água representa receptividade. E juntos, esses elementos amplificam o poder da palavra. Você acende a vela, coloca o copo de água, senta-se confortavelmente, respira fundo 3 vezes. E quando você sente que está centrado, você pronuncia a palavra. Sinta a energia. Passo 6. Pronúncia sagrada. E aqui está. A palavra que Florence Scovel Shinn descobriu. A palavra que ela guardou em segredo por décadas. A palavra que tem o poder de ativar riqueza eterna na sua vida. Esteja pronto para o extraordinário. A palavra é Tetelestai. É uma palavra do grego antigo, não do hebraico antigo como Florence Scovel Shinn pensou inicialmente, mas do grego koiné, a língua que era usada na época do Mestre Jesus. E essa palavra significa: está consumado, está completo, está pago, está feito. O Mestre Jesus pronunciou essa palavra na cruz. Foram as palavras finais dele antes de morrer. E Florence Scovel Shinn descobriu que essa palavra carrega uma frequência de finalização, de completude, de manifestação instantânea. Quando você pronuncia Tetelestai com a intenção certa, você está dizendo para o universo que aquilo que você deseja já está feito. Acredite, já está pago. Já está completo no reino espiritual. E agora, só precisa se materializar no mundo físico. Mas não basta apenas dizer a palavra. Você precisa pronunciá-la corretamente. A pronúncia é Tetelestai, com ênfase na terceira sílaba. E você pronuncia 3 vezes, lentamente, com reverência, com a sensação de que, a cada vez que você diz, uma camada da realidade está se alinhando com o seu desejo. Primeira vez, Tetelestai. Você visualiza o dinheiro que você precisa. Segunda vez, Tetelestai. Você sente a gratidão, como se já tivesse recebido. Terceira vez, Tetelestai. Você solta, você confia, você sabe que está feito. E depois, você bebe um gole d'água, simbolizando que você está internalizando a manifestação, que está aceitando a abundância no seu corpo, na sua mente, na sua vida. Esse é o passo 6, a pronunciação da palavra sagrada. E agora o passo 7, o passo que a maioria das pessoas esquece. O passo que faz toda a diferença entre atrair abundância financeira rapidamente ou demorar meses. Passo 7. Ação inspirada. Depois de pronunciar a palavra, você presta atenção nas intuições que chegam, nas ideias que aparecem, nos impulsos que você sente. Porque a palavra não faz o dinheiro cair do céu magicamente. Ela alinha você energeticamente com os caminhos pelos quais o dinheiro vai chegar. E esses caminhos aparecem como intuições. Pode ser o impulso de ligar para alguém. Pode ser a ideia de oferecer um serviço. Pode ser a vontade de visitar um lugar específico. Florence chamava isso de ação inspirada. E ela dizia que, quando você age nas suas intuições, dentro de 24 horas depois de pronunciar a palavra, você acelera a manifestação exponencialmente. Muitas pessoas fazem tudo certo. Limpam a escassez, praticam gratidão, perdoam a si mesmas, pronunciam a palavra no horário sagrado. Mas quando a intuição chega, elas ignoram. E aí o dinheiro demora, ou não chega, porque o universo está tentando te guiar. Mas você precisa cooperar. Você precisa dar os passos no mundo físico para que a manifestação do mundo espiritual possa se concretizar. Esses são os 7 passos.
E se você seguir exatamente como eu expliquei, durante 21 dias consecutivos, a sua realidade financeira vai mudar. Não é uma promessa. É um fato. Baseado nos resultados de centenas de pessoas que Florence ensinou. E de milhares que aprenderam depois. Mas eu preciso te avisar de algo. Algo que Florence sempre enfatizava. A palavra tetelestai não é uma ferramenta de ganância. Não é para você usar para ficar milionário da noite para o dia. É uma ferramenta de alinhamento, de circulação, de fluxo divino. Se você usar com a intenção pura de suprir suas necessidades, de viver com dignidade, de ter recursos para fazer o bem no mundo, ela vai funcionar de formas maravilhosas. Mas se você usar com ganância, com ego, com a intenção de acumular, por acumular, ela pode trazer o dinheiro de formas que você não vai gostar. Lembra da história de Otávio? Ele usou com ganância e pagou o preço. Então use com sabedoria, use com gratidão, use com a consciência de que o dinheiro é energia. E energia precisa circular, não ser represada. Florence tinha uma frase que ela repetia sempre. O dinheiro que você retém, apodrece. O dinheiro que você circula, se multiplica. Então, quando o dinheiro chegar através da palavra tetelestai, não segure tudo. Circule, doe, ajude, invista. Faça a energia se mover. E você vai ver que, quanto mais você circula, mais chega. Agora deixa eu te contar a última história. A história que Florence contou para uma de suas alunas, poucos meses antes de morrer. Era 1940. Florence estava muito doente. Ela sabia que não tinha muito tempo de vida. E ela chamou uma de suas alunas mais próximas, uma mulher chamada Beatriz, para uma conversa final. E nessa conversa, Florence revelou algo que ela nunca tinha contado para ninguém. Ela disse que a palavra tetelestai tinha salvado a vida dela mais de uma vez. Não só financeiramente, mas emocionalmente, espiritualmente. Ela contou que houve momentos na vida dela em que ela estava tão desesperada que pensou em desistir de tudo. Momentos em que a dor era tão grande que ela não via sentido em continuar. E foi pronunciando tetelestai que ela encontrou forças para seguir. Porque cada vez que ela pronunciava, ela lembrava que tudo já estava consumado, que a vitória já estava garantida no reino espiritual, que ela só precisava ter fé e esperar a manifestação. E foi essa fé que a sustentou. Nos momentos de dívida, nos momentos de doença, nos momentos de solidão, a palavra era a âncora dela, o lembrete de que ela não estava sozinha, de que o universo estava conspirando a favor dela. E Florence disse para Beatriz que ela queria que essa palavra chegasse a mais pessoas, que ela sentia que chegaria um tempo em que a humanidade estaria pronta para receber esse conhecimento. E que quando esse tempo chegasse, a palavra se espalharia naturalmente. Beatriz perguntou como ela saberia quando era o tempo certo. E Florence respondeu algo profundo. Ela disse que, quando você está vendo isso agora, você lendo essas palavras, ouvindo essa história, esse é o sinal de que é o seu tempo. Não é coincidência, é sincronicidade. É o universo te mostrando que você está pronto. E então Florence deu a Beatriz uma instrução final. Ela disse para ensinar a palavra, mas sempre com responsabilidade. Sempre preparando as pessoas primeiro, sempre explicando os riscos, sempre enfatizando que a palavra é uma ferramenta espiritual, não um truque de mágica. E Beatriz cumpriu. Ela ensinou a palavra para dezenas de pessoas ao longo da vida dela. E essas pessoas ensinaram para outras. E assim o conhecimento foi passando, de forma discreta,
de forma sagrada, até chegar a você hoje. Então agora você tem tudo. Você tem a história, você tem o método, você tem a palavra. E você tem a responsabilidade de usar com sabedoria. Nos próximos 21 dias, você tem a oportunidade de transformar a sua vida financeira, de sair da escassez e entrar na abundância, de provar para si mesmo que o universo responde quando você se alinha da forma certa. Mas precisa ser você que decide. Precisa ser você que toma a ação, porque eu posso te dar o conhecimento, mas não posso fazer o trabalho por você. Então me diz uma coisa aqui nos comentários. Você vai usar a palavra Tetelestai nas próximas 24 horas? Ou você vai deixar essa informação passar e continuar na mesma realidade financeira que você está agora? Escreve Tetelestai se você vai usar. Escreve só assistir se você não vai. Sem julgamento. Só quero saber quantos aqui são de ação e quantos são só de observação. E se você escrever Tetelestai, saiba que você está fazendo um decreto público. Você está dizendo para o universo que está comprometido. E decretos públicos têm um poder 3 vezes maior do que decretos privados. Porque quando você declara algo com convicção diante de outras pessoas, você assume uma responsabilidade. E o universo sempre responde a essa responsabilidade com abundância. Agora, antes de concluirmos, quero compartilhar com você as palavras finais que Florence Scovel Shinn registrou em seu diário. Palavras que ela escreveu apenas 3 dias antes de sua partida. E que resumem de forma magistral tudo o que ela ensinou ao longo de sua vida. Ela escreveu: a verdadeira riqueza não reside no dinheiro que acumulamos, mas sim na fé que cultivamos, na gratidão que praticamos diariamente e na generosidade que irradiamos ao mundo. O dinheiro é apenas um reflexo, um símbolo, uma ferramenta. A verdadeira riqueza, a riqueza que nada pode comprar, é a certeza de que estamos alinhados com a fonte infinita de tudo. E quando você internaliza essa verdade, quando você vive essa verdade, o dinheiro flui naturalmente. Não porque você o força, mas porque você permite. Não porque você luta incessantemente, mas porque você se rende. Tetelestai está consumado. Sempre esteve. Você só precisava se lembrar. E essa é a mensagem final. A riqueza eterna que o título deste vídeo promete não é uma riqueza material, que inevitavelmente se desfaz com o tempo. Porque nada material é eterno. A riqueza eterna é a consciência da abundância. É saber, no fundo do seu ser, que você sempre foi, sempre é e sempre será digno de receber tudo de bom que a vida tem a oferecer. É compreender que o universo é infinitamente generoso e que a única barreira entre você e a abundância é a ilusão, a crença limitante de que você está separado dessa abundância. A palavra Tetelestai é simplesmente um catalisador, uma ferramenta poderosa para te relembrar disso, para dissipar a ilusão da separação e para te reconectar com a verdade essencial de quem você é. Um ser infinito, imensamente merecedor de todas as bênçãos e plenamente capaz de atrair tudo o que necessita para uma vida plena e abundante. Então, use essa palavra com sabedoria, mas nunca se esqueça da consciência que reside por trás dela. Não se esqueça de que você não está suplicando a um Deus distante para te conceder uma esmola. Você está, na verdade, reivindicando o que sempre te pertenceu por direito divino. Você está abrindo suas mãos e o seu coração para receber o que o universo, em sua infinita sabedoria, já preparou para você. E quando você age assim,
com fé inabalável, com gratidão transbordante, com uma pureza de intenção que emana do seu âmago. A sua vida inevitavelmente se transforma. Não da noite para o dia, é claro, mas passo a passo, decreto a decreto, dia após dia, até que, um dia, você olha para trás e percebe, com surpresa e gratidão, que não é mais a mesma pessoa que era 21 dias atrás. Você vibra em uma frequência mais elevada. Você pensa de forma mais positiva e construtiva. Você age com mais confiança e determinação. E, naturalmente, a sua realidade financeira começa a refletir essa transformação interior. Tetelestai. Está consumado. Está feito. Está completo. Agora, é só receber com alegria e gratidão.